Boa noite a todos. Eu sou o Alan, trabalhador da casa desde 2020. Cheguei nessa casa, assim como muitos, em momento de dificuldade, pela dor. Graças a Deus, porque hoje a minha visão de vida é outra. O meu comportamento no dia a dia, com o meu semelhante, com a minha família, eu venho aprimorando, porque todo dia a gente comete equívocos e é da nosso estágio evolutivo, então a gente tem que se aceitar e não se condenar. E primeira vez que eu participei da reunião, eu me perguntei no que eu vou ajudar nessa casa, porque eu não podia dar passe, eu era fumante ainda. E no final da sessão, bem no canto lá atrás, eu nunca acho que vou me esquecer, porque ficou gravado em mim, eu me fiz essa pergunta e naquele dia eu achei que era um pensamento, me falou assim: ajuda nas cadeiras, se compromete com isso. E eu fiz um compromisso comigo mesmo, de ajudar nas cadeiras. Logo surgiu uma vaga para auxiliar na psicografia, e eu sempre comprometido, sempre me dedicando, sempre fazendo, mas eu nunca vim aqui para fazer por você, eu venho e faço por mim, mas eu tô te ajudando. Toda vez que eu te ajudo, eu faço por você e por mim. Então, em pouco tempo surgiu uma vaga de coordenador da psicografia, eu fiquei auxiliando, e eu sempre sou ciente de que ali eu sou um instrumento, que nada tem de errado, que nada tem de equivocado e que todos são capazes. Então, nessa introdução, eu venho falar hoje para vocês sobre o Código Penal da Vida Futura, em sintonia com a nossa entrada sobre que não deixamos de existir, né? Sobre o Evangelho. Então, o que seria o Código Penal da Vida Futura? Ele é um código que está no livro Céu e Inferno, obra de Allan Kardec, onde ele nos dá basicamente de fácil entendimento para todo mundo o que é a vida. Que nós temos a vida aqui é uma gleba, ela é um terreno. A gente planta, cultiva e colhe, simples assim. Nada de Deus vingativo, Deus punitivo, de injustiça, mas sim de responsabilidade. Todo mundo aqui é responsável pelas suas ações de curto, médio e longo prazo. A gente acha que um político, um vizinho, um familiar vai passar impune, ou eu mesmo, porque a gente sempre se coloca no lugar de juiz. É sempre mais fácil julgar o outro, o filho do outro, mas viver a situação é que é o difícil. No livro Pensamento e Vida, para capítulo Amor, Emmanuel fala que Deus ama igualmente um anjo e um verme que está junto ao anjo. Ele não tem distinção se você é maior, menor, branco, preto, rico, pobre, evoluído ou não. Ele te ama do mesmo jeito que ele ama o ser mais criminoso do planeta. Por quê? Porque ele não quer que você se torne algo para você ser amado. Ele simplesmente ama. E esse é o nosso dever no planeta, amar. Amar a quem? Primeiro a nós, a se cuidar. E é tão difícil, né? Porque é fácil falar, poxa, vamos se cuidar. Vai cuidar da alimentação. Uma coisa tão simples. A gente gosta de cuidar do exterior, de fazer a barba, cortar o cabelo, mas de cuidar de hábitos que mudam a nossa rotina, que são o que valem e o que a gente vai levar, nós temos ainda muita dificuldade. E não tem problema. O problema está em identificar e ficar na ociosidade. Não, isso é um problema, mas tudo bem, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com algumas coisas que eu não consigo mudar, mas eu aceito, eu não me condeno. Então, na mesma linha do amor de Deus,
Um exemplo muito simples é que numa mesma árvore você tem um ninho de passarinho e você tem um ninho de serpente. No mesmo local, na mesma seiva de amor de Deus, ele abriga todos. Ele não se importa a diferença que tem de um e do outro. Para Deus não tem diferença. Então nós somos totalmente respeitados por Deus. Deus nos respeita integralmente. Você quer seguir teu caminho pelo lado bom, Ele está do teu lado. Você quer seguir teu caminho pelo lado mal, Ele está do teu lado. Você não importa o que você está fazendo, Deus sempre está do teu lado. E a partir desse ponto, então, que a gente aprende, principalmente com a doutrina espírita, que trouxe essa responsabilidade, nós ainda nos tornamos mais responsáveis, porque nós sabemos disso. E o que a gente vai fazer com isso? Vai continuar errando? Vai ficar se julgando porque eu erro e não consigo me mudar? Não, vamos cultivar pequenas coisas. Pequenas. Por exemplo, simpatia. Você acha que simpatia, ele é simpático, ela é simpática porque é genética? Porque herdou do pai e a mãe? Não, isso é plantio de vidas. Para tu ser simpático, tu não consegue uma vida. Tu tem que praticar um bom dia, tudo bem, te ajudo, no que possa ser útil. É pequenas coisas por vidas. É 1, 2 vidas. Assim também é para as coisas ruins. Você não se torna antipático do dia para a noite. Você começa a seguir um caminho meio ruim, se achando melhor que o outro, não dando um bom dia, furando uma fila, pegando um troco, ganhando uma vantagem, coisas muito simples. Brigando com a família por causa do jeito que o outro aperta a pasta de dente. Eu acompanho muito as palestras do Rosandro, e ele é um psicólogo. Ele relata que uma das maiores reclamações é porque as pessoas brigam porque um aperta a pasta de dente de um jeito e outro do outro. Que fundamento isso tem? O que a gente acha que estaria ganhando num relacionamento com 2 seres imperfeitos? Eu sou imperfeito, minha esposa é imperfeita. Então nós estamos somando imperfeições. A colheita da imperfeição é sofrimento. Então tem coisas que eu faço que machuca ela. Tem coisas que ela faz que me machuca. Mas tudo bem, eu aceito e faço o meu melhor para poder mudar o que eu posso. E aceitar ela do jeito que ela é. Porque se eu achar que nós temos que viver aqui, exatamente nessa vida, 100% feliz, eu vou estar sendo ignorante. Porque felicidade é relacionada à perfeição. Então, se eu fizer um elo com ela, e aí, vamos seguir 1000 anos para frente, e vamos evoluir, virar espírito puro e ser 100% feliz? Ok, fora isso, esquece. Não queira exigir da pessoa o que ela não tem para dar no momento. Outra coisa muito frequente é achar que é uma soma de dinheiro que vai te trazer, por exemplo, felicidade. A gente busca, e tá certo buscar, porque a gente tá num planeta material, então a gente tem que estar buscando viver uma vida melhor. Mas ela não é felicidade, porque tu vai conversar com as pessoas que atingiram aquilo, geralmente eles estão preocupados. Então ele não tá feliz 100%, ele tá preocupado. O dinheiro, ele vai te trazer momentos. Você ganhar um presente, você fazer uma viagem, traz momentos e lembranças felizes. Mas a felicidade, ela também é um plantio. Você precisa regar, plantar, cultivar, coisas simples. Por exemplo, a simpatia, o cuidado, a preocupação com as outras pessoas, o respeito, para poder colher e ter essa felicidade que é um estado de espírito. Você não é feliz por atos exteriores, você é feliz interiormente. Quando você enfrenta momentos na tua vida em que tu leva prejuízo, por exemplo, são momentos que te desequilibram.
Mas eu já tive relatos de amigos que teve problema com família. Eu tive problemas com material. E o ponto tá, o que você faz com esse problema? Você mantém nele ou você respira? Eu tive problemas na minha vida que eu fiquei uns 2 dias sem comer, né? Eu não conseguia comer. Mas eu sabia, opa, eu tô digerindo isso e vai passar. Eu não fiquei, porque eu não posso ficar ali. Eu sempre trouxe para mim que é só uma vida. Eu quero, e não deixo de batalhar pelas minhas coisas. Acordo cedo, vou atrás, mas quando dá ruim, opa, alguma coisa deu. E eu sei que se eu não entendo é porque eu tô colhendo. Eu tô colhendo porque a vida é uma gleba. Você planta, cultiva e colhe. Então se a gente plantar virtudes, a gente vai a curto, médio e longo prazo, a gente vai começar a colher. Só que não podemos querer fazer isso numa semana e achar que a gente vai ter êxito, né? Tem plantios que são para vidas. Então a gente tem que começar a mudar. Muda hoje. Começa a não vou reclamar. Se a gente começasse a não reclamar e para ter um experimento, começar, vou me comprometer com isso e vou fazer um experimento, vou anotar no papel. Logo você vai estar anotando no telefone, vai ter que estar andando com a Bíblia, porque a gente reclama. Se eu te der um copo de água fluidificada, e se foi Jesus que trouxe para você, tem pessoas que vão amar. Se tiver um tanto assim de água no copo, e para ela, o olho dela, porque o olho é o que manda. Se teu olho é bom, você só vê coisa boa. Se teu olho é mau, você fica treinado de ver o lado ruim, ela vai dizer, mas até só um pouquinho, chegou vazio. Então, tem uma frase que diz que se teu olho só vê inferno, você só enxerga demônio. Não tem, as coisas não vai mudar para você. Tem pessoas que ficam numa círculo de pensamento negativo que os mentores não tem nem como chegar na casa, porque é tanto, lá se forma uma atmosfera densa que tu não consegue ser ouvido pelo teu mentor, tu não consegue ser acessado por ele. Por exemplo, hoje é um dia de reunião onde você se esforça, tem mérito, porque a gente saiu de casa num dia frio, ouvir uma palestra, tomar um passe, isso é esforço, isso é plantar uma boa semente. Então, aqui tem mentores com certeza mas muito felizes porque vocês estão aqui, porque vocês se esforçaram. Tem alguns também que vieram empurrados. Você vai, porque quando eles querem e é a hora de agir na nossa vida, eu sou prova disso. Quando você identifica um problema, você tem o amparo, você é assistenciado. Então esse é o momento. Por quê? Porque eles vão conseguir ter acesso a dar aquela virada de chave, você ouvir uma palavra. Não precisa ser uma palestra, mas é uma palavra que faz sentido para você. E você começar a seguir um novo caminho, que é possível, com trabalho e dedicação. Uma atitude que a gente tem, e eu me coloco nesse time de visão, é olhar as pessoas virtuosas e bem capacitadas e achar que é tudo naquele momento, que foi dessa vida, que ela tem sorte ou que a genética dela é boa. Por exemplo, as pessoas muito inteligentes, vamos jogar uma bem alta, né? Einstein fez a diferença, mas não é que ele fez a diferença só nessa vida. Ele vem se esforçando e estudando e se esforçando para ser um homem de gênio há muitas e muitas vidas. E a nossa vez também vai chegar, e já chegou, porque é naquelas pequenas coisas a gente começar a mudar. O bom dia com um sorriso, o acolher quando é preciso, e ouvir e se esforçar, participar, fazer diferença. Nós estamos num local onde nós nem fazemos noção do tamanho que é essa obra.
Porque assim, para amanhecer segunda, eu acordei de madrugada pensando, caraca, o que eu fui fazer, né? Tem que ir lá falar meia hora. E tá tudo bem, ó, já tá passando. E eu tô Obrigado. E eu disse, meu Deus, conversa comigo aí, cara. Foi umas horas do dia aleatório. O cara é um amigo meu que sabe que eu frequento o centro holístico. E eu frequento algo da empresa. Então ele disse assim, esse cara é um palestrante, pô. Eu fiquei, pá. Eu fui treinar em casa e a Pamela tá aqui, que eu vim sem entender. Eu tava com minha cola aqui, que já nem sei mais onde tô nela. Então, tava com ela e o meu telefone tava do lado. E de repente começou a tocar uma música. Eu disse, caraca, porque não sei, a lógica seria a Siri, ela tá falando e me colocou, mas nunca aconteceu. Então, eu prefiro não, eu sei que foi Deus. Porque o nome da música era Sempre Foi Deus. Então eu fiquei, caraca, tocou sozinho. E tem coisas na vida que não tem explicação. O plantio, ele tem que ser consciente. Se a gente for hoje plantar salada, é 2 semanas. 2 semanas pode colher. Se for plantar café, 5, 6 anos. Então a gente tem que saber que tem que se esforçar e que não dá para desistir. E que quando ficar difícil, a gente tem que continuar plantando. Porque virtude se planta em vidas. É vidas para a gente estar plantando. Temos que ser bons agricultores, porque no mundo de Deus não tem pessoa mal. Só tem pessoa que cultiva maus hábitos, que são pequenos. E tem outra coisa. Tudo... Deus é amor. Então, tudo tem que ser amor. Um exemplo sobre um amor mal direcionado, porque tem amor bem e mal direcionado. É a história de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, né, do livro Nosso Lar. André Luiz era filho de uma mulher simples, dona de casa, e de um homem muito rico, de posses, fazendeiro, comerciante, e tinha 2 amantes. Tinha uma mulher, mais 2 amantes. Então, eles desencarnaram ali, né? André Luiz seguiu o baile, seguiu a vida. Morreu, desencarnou também, nosso termo. Desencarnou também, dá-se a entender que ele desencarnou com suicídio inconsciente por abuso de alimentação e bebidas. Ficou um tempo no umbral. Foi resgatado e começou a sua jornada. Tem várias e várias obras psicografadas por André Luiz. Então ele começou a se esforçar. Ele começou a plantar novas sementes. E recebeu a honra de poder receber a visita da mãe dele, que já estava numa esfera superior. Então aquela simples dona de casa que está aqui no meio das nossas famílias, das famílias nossas, já estava tão evoluída que estava numa colônia acima da colônia que nós queremos chegar. Então, em conversa ele pede, mãe, e cadê o papai? Então ela diz assim, teu pai, não se preocupe, eu cuido dele desde que ele desencarnou e ele está no umbral com as nossas 2 irmãs. Ele ficou abismado, como irmã? Se era amante, né? Mas ele absorveu, porque a mãe sabe. E aí estava o seguinte, ela relata para ele que ela já tinha acertado que ela voltaria a reencarnar com ele como marido, e as 2 amantes seriam filhas dele. Então aí começa a ficar interessante. Se plantar para mim
já é uma colheita difícil, né? Que é direta. Imagina o que a gente planta pro outro. Aí sim pegou. Porque já não é eu que resgato, é nós resgatamos. A mãe do André Luiz, que estava na esfera superior, precisa reencarnar lá? Não. Não precisava. Mas vai falar para quem ama. Pensa em alguém que ama aí. Eu penso na minha mãe. Minha mãe, eu descobri esses dias que minha mãe ama. Porque estudando, a minha mãe só quer saber. Meu, ela chega, ela vem com vários presentes. E um dia eu parei assim. Eu disse, porque ama. Simples. Você identifica, olha uma pessoa assim, essa pessoa ama. E ama de uma forma que eu nem sei, nem tenho palavra para colocar. Então essa é a situação. Ela ama, então ela veio mais uma vida sofrer. E vai sofrer também, por quê? Porque imagine um plantio que um cara de posses, com 2 amantes, o que ele não plantou no psiquismo daquelas mulheres? Quando ela chegar lá nos 15 anos, cheia de luxo, às vezes nem vai ter condição financeira que nem tinha. E ele vai aprender, Deus é bom e é amor. Ele vai ter que, nessa reencarnação, aprender a transformar o amor de amante, que era um amor mal direcionado, num amor de família, um amor bem direcionado. E com certeza não vai ser fácil. Imagina então a hora que ele ter que dar a mão de uma dessas meninas para um namorado. Podia piorar, vai que esse namorado já é um cara que não se dava bem numa outra vida. E nós estamos tão atrasados ainda que através do aborto a gente recebe, porque um espírito de luz evoluído, chamado Silas, também conversa com o André Luiz, estava há 20 anos trabalhando no inferno. Inferno, né? 20 anos lá. E trabalhar lá não é só trabalhar, você tem que morar, então você tem que estar na vibração em auxílio, porque ele amava. Tem trabalhos que é só quem ama que consegue fazer. E nesses 20 anos ele estava numa conversa com o André Luiz e estava contando a história dele. Ele já podia ir para uma esfera superior, mas ele não conseguia porque ele tinha um resgate para fazer. Ele era filho de família rica, estudou, não quis trabalhar, não quis casar. Era um cara de boa, não tinha muitos problemas. O problema maior dele era com a posse. A mãe dele faleceu, aí ele ficou de olho na herança do pai dele, que até o pai dele notou, que cara, o pai dele 60 e alguns anos, casou com uma mulher de 30 e alguns. Ele se possuiu, pegou e envenenou a mulher. Então ele estava lá, ele já tinha evoluído, que estava há 20 anos trabalhando numa situação dessa, que tem que ser um espírito muito para frente, ao meu termo. Então imagina quanto tempo já tinha para ter essa evolução, e ele ainda esperava encontrar essa irmã, porque era ela a chave dele para subir para uma esfera superior. E aí o André disse assim, disse que ele contava e chorava, porque ele sofria com aquilo. E o André disse para ele, mas como os amigos espirituais não sabem onde ela está, não te ajudar? Não, eles não podem saber, eles sabem, só que é eu que tenho que encontrar, porque é eu que plantei. Então vamos cuidar do que nós plantamos com as outras pessoas, que Deus é amor, Ele nos dá a chance de reparação, mas ninguém é isento da responsabilidade. Então, saber que a gente errar, mas ter a vontade de se melhorar e se esforçar é o importante. O que a gente não pode é pensar assim, não, eu sou vítima de alguma coisa, ou vou ficar por aqui, vou ficar me martirizando. Vamos fazer que nem Paulo de Tarso fez, que foi o primeiro matador de cristão, né?
fez quando Jesus falou com ele, disse: Paulo, ou Saulo, me desculpe se é um ou outro, que queres de mim? Por que me persegues? Ele caiu e ele se deu conta do que ele estava fazendo, que ele estava equivocado. Então ele simplesmente levantou e disse: que queres que eu faça, Senhor? E dali para frente ele construiu uma história que com certeza vocês já ouviram falar dele. Então vamos fazer isso, vamos construir nossa história de forma diferente. Obrigado a todos.